Eu acho que Nise traz pontos muito importantes nessa discussão, e partindo, inclusive, do reconhecimento da estruturação de políticas públicas, né? Eu acho que antes da gente falar da dificuldade, a gente poderia falar das potencialidades, né? Eu acho que o que Nise traz é algo muito próspero, né? Eu tenho falado muito sobre prosperidade, né? Que é uma tecnologia que a gente tem tentado acessar, né? A prosperidade, a felicidade do existir, né? Primeiro dizer que a gente está aqui discutindo garantias de direitos, né? Então, o Sistema Único de Saúde, ele surge com uma devolutiva de lutas específicas, né? Quando a gente falar, por exemplo, da redemocratização desse país, né? E que quando a gente vai pensar esse lugar que a população LGBT não foi incluída nos seus direitos legais, e aí os movimentos sociais eles começam então a lutar por esses direitos, e a gente tem então um Sistema Único de Saúde como uma resposta sanitária para essas questões. Mas ainda quando a gente vai discutir a singularidade e a subjetividade, eu acho que um dos grandes desafios, e aí eu diria, seria o reconhecimento da singularidade e da subjetividade. Tanto é que a política 2203, a do Ministério da Saúde, ela traz que a LGBTfobia ela é um determinante social do adoecimento. Então, se a gente não traz isso como um dificultador do processo, eu não vou conseguir avançar. Como é que isso se efetiva na prática? É a gente, por exemplo, avançar na instituição de um serviço de saúde, mas a gente não ter profissionais que desejem atuar nesse serviço. Porque ele vai se sentir ameaçado politicamente ou corporeamente por se associar a essa sigla. Isso é um problema que a gente enfrenta muito. O outro problema é a gente não entender a importância da integralidade. A gente sempre vai achar que esse sujeito ele não é um sujeito integral, ele vai ser somente HIV/AIDS, né? E aí viva o HIV/AIDS no sentido de que essa política foi a política que abriu portas para a gente hoje estar aqui discutindo a política de saúde LGBT. Porque foi na década de 80, quando a gente teve diversas questões sobre o HIV/AIDS, que a gente começou então a perceber que tinha um grupo específico que tinha uma maior incidência para essa infecção. E a partir disso, junto com o cuidado, criou-se também os estigmas, né? Então hoje, a estigmatização das corpas LGBT é um outro empecilho do avanço da política, né? O outro empecilho é a concentração, e aí isso não acontece só em Pernambuco, isso acontece no Brasil, é a concentração da assistência à saúde para essa população nas grandes capitais. E aí a gente vai olhar, e falando de Pernambuco, a gente vai olhar o mapa inteiro, né, que vai do litoral ao sertão. E aí uma outra questão é a gente conseguir pulverizar, capilarizar essa política que chegue no interior de Pernambuco, né, em todas as cidades pernambucanas. Mas eu diria que 3 grandes pontos seriam a LGBTfobia, a não compreensão da integralidade e o não reconhecimento do profissional de saúde de que essa temática é uma temática importante, né? Eu queria fazer um adendo que o Luiz falou, que é importante para a população LGBTQIA+, pensar como é que a gente constrói a política pública. O Luiz falou algo que foi decisivo. O Estado começa a pensar a política de saúde para essa população a partir da pandemia do HIV/AIDS na década de 80. O Brasil registra seu primeiro caso em 82. Ano passado nós completamos 40 anos de resposta ao HIV/AIDS aqui no Brasil e no mundo. E aí começa a se pensar, mas é uma política que está muito centrada na prevenção ao HIV ou no seu diagnóstico ou no seu tratamento. De 82 até 2011, coloquem aí, são 30 anos. 30 anos para a gente, no Brasil, construir uma política de saúde integral em que o Estado tem que reconhecer que a gente não é só HIV/AIDS, que não é só sexualidade e que a gente precisa de algo integral. 3 décadas, gente. 3 décadas. 3 décadas. E a gente ainda enfrenta diversos empecilhos dependendo da nossa política. A gente foi fazer uma visita em outros estados do Brasil, Pernambuco se destaca por ser o pioneiro nessa instituição, né? E o que a gente precisa hoje é avançar. Avançar na rede estadual de saúde. A gente precisa qualificar mais, né? A política estadual de saúde ela trabalha com um tripé de pensamento e diretrizes, né? Ela trabalha com atenção à saúde, pensando esse cuidado, desde a atenção básica até a média e alta complexidade, e nesse sentido, discutir implementação de rede.
a gente trabalha com a educação à saúde, que é o trilho fundamental para que a gente possa viabilizar cuidado. Né? Porque o cuidado ele se dá não somente com a tecnologia pesada, mas ele se dá com a tecnologia leve. O que seria essa tecnologia leve? O respeito ao nome social, o respeito à sua singularidade, o preenchimento pelo profissional de saúde do quesito orientação sexual, identidade de gênero. Então, todas essas questões, elas se somando, elas edificam, então, a aplicabilidade e a execução do cuidado na saúde. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Isso não é fácil porque a gente é atravessado o tempo inteiro por uma existência que ela não é tocável, que é a LGBTfobia, que ela machuca, maltrata e mata diuturnamente as corpas LGBTs. Tanto as corpas que vão estar na gestão, como é o nosso caso, como as corpas que vão estar no executivo, como as corpas que vão estar na educação, mas como aquelas corpas, inclusive, que nem se alfabetizaram ainda, mas que, por consequência da vida, ou por existência da vida, será LGBT ou é LGBT. Então, essa LGBTfobia, ela muitas vezes silenciada, vai fazer com que, por exemplo, um homem LGBT não desenvolva uma boa leitura, não desenvolva uma desenvoltura para dizer àquele profissional de saúde que ele está sentindo uma dor no testículo, por exemplo. Ele não vai ter a altivez de dialogar sobre as suas práticas sexuais, que pode, por alguma questão, levar a diversas doenças, assim como as pessoas não LGBTs, que conseguem dialogar sobre essas questões com o profissional de saúde. Para nós, é sempre um tabu falar sobre as nossas existências, né?